nós convidamos a nos brindar com seu conhecimento. Você vai ficar muito impressionado com essa figura, Piccolo, um conterrâneo do Rio Grande do Norte, que tem um extenso currículo, vou tomar aqui a liberdade de ler alguns pontos. Ele é graduado em Direito pela UFRN, tem formação em Cultura e Civilização Americanas pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, formação em Gestão Estratégica pelo INSEAD, em Fontainebleau, na França. Também tem formação de quadro de dirigentes para o desenvolvimento pelo Instituto Battelle, em Genebra. Formação também de consultor organizacional em Los Angeles, Califórnia. Foi por 2 vezes secretário de Estado, 3 vezes secretário de Estado do Rio Grande do Norte, deputado federal, né? Tem uma extensa aqui atuação como consultor, né? Inclusive no exterior. Ele foi consultor pessoal do primeiro-ministro de Angola na redemocratização do país, além de ter sido consultor da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o nosso queridíssimo José Bezerra Marinho, Piccolo. Seja muito bem-vindo, professor. Seja muito bem-vindo, amigo. Prazer muito grande. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Esse currículo, às vezes, me deixa preocupado, mas tem que explicar que isso foi a idade também. O decurso do tempo traz essas coisas e essas oportunidades. Mas foi muito importante que eu tivesse entrado aqui e ouvido o final da apresentação do desembargador Canuto e toda a apresentação do desembargador Leonardo. Eu tinha lido sobre o evento, o conceito inicial, a ideia central, e conheço o trabalho de Marco Bruno e conheço Marco Bruno há tanto tempo quanto ele tem de vida. Então, foi com muita alegria que eu contribuí com ele aqui quando estava dirigindo o fórum, e esta alegria me permitiu uma honra muito grande, mas, sobretudo, a oportunidade de conhecer de perto a Justiça Federal do meu país. E eu quero cumprimentar todos os presentes e homenagear, em particular, o senhor presidente Adilson Nobre, e dizer que eu acho que, como efetivamente não existe coincidência, hoje este candeeiro precisa ser percebido como um seguro contra o obscurantismo. Esse candeeiro precisa ser percebido simbolicamente como a prevenção, a iluminação de uma fuga para o passado que precisa ser imediatamente coibida pelos meios institucionais, constitucionais, dentro do nosso ordenamento jurídico. Esse candeeiro precisa ser percebido, e agora me remeto ao tema que me foi entregue. Esse candeeiro precisa ser cada um nó da rede que se está formando, que está formada e que já funciona com frutos como esses que eu já tive a oportunidade de conhecer aqui e outros que a gente acompanha. Mas há uma coisa, meus caros, que eu me permita chamar assim. Eu reconheço não apenas a investidura de todas as senhoras e os senhores, mas eu quero dizer que me sinto muito próximo a cada um dos senhores nesse momento, não apenas pela estética descontraída do evento, como pelo meio que é utilizado. Sabemos todos que o meio é a mensagem, e a mensagem que se passa é uma mensagem de interconexão, de rede, de apoio recíproco, porque é a linguagem que cria a realidade. Então, meus caros, eu quero dizer que esse momento do lançamento formal da rede, mas os exemplos que eu já ouvi por aqui, ocorrem no instante que no mundo e no Brasil em particular, nós estamos vivendo o que Edgar Morin, na plenitude da lucidez, aos 100 anos que completou no dia 8 de julho passado, que Edgar Morin se refere a uma policrise. Nós temos uma policrise porque ela, além de ser multifacetada, ela é de natureza
e graus diversos e diferentes. E todas elas e todas essas crises que constituem essa policrise precisa despertar em cada um de nós o senso de urgência. Afinal, essa rede é uma resposta a esse momento que nós estamos vivendo. E a crise, seguramente sabem as senhoras e os senhores, tem a sua origem na palavra do grego antigo krinen, que é discernir, separar, é uma separação que ocorre para que a realidade se apresente na sua crueza, na sua plenitude. E essa policrise traz esse senso de urgência de nós admitirmos que estamos todos em relação, do microcosmos ao infinito, do coração da matéria, da realidade subatômica, até as distâncias maiores, com bilhões de anos-luz, todas as partículas que integram o nosso universo e a nós mesmos estão em relação. E nós estamos em relação. E basta que se note que o símbolo da ciência, tradicionalmente associado a um átomo, a imagem de um átomo, com o centro e elétrons e prótons rodando em torno dele, essa imagem foi sumindo. A semiologia, a semiótica não mostrou isso de uma forma muito evidente, mas ele foi sumindo e foi sendo substituído pela imagem da rede. Nós estamos em rede, nós somos interdependentes. Nós somos interdependentes do ponto de vista da nossa salvação como sociedade, como indivíduo e das instituições que pertencemos na sociedade. E eu me lembro agora de uma afirmação de uma bióloga, não apenas uma das maiores biólogas cientistas que nós já tivemos no mundo, mas que também é um ser humano extraordinário, a Lynn McGillis. E ela diz que a independência é um conceito político, não é um conceito biológico, porque biologicamente nós somos interdependentes. E isto nos traz a uma outra conclusão importantíssima, também trazida pela ciência. É que a inovação ela não ocorre na cabeça brilhante de um ser humano, é aquela imagem que nós fazemos, de um cientista isolado no seu laboratório, varando madrugadas, com cabelos desgrenhados, tendo ideias geniais. Definitivamente não. Thomas Edison não corresponde a essa imagem. O que ele fez foi testado, desenvolvido, tratado nos seus detalhes por uma empresa que ele dirigia, por uma equipe que ele dirigia. Ele também estava em rede. E se nós hoje temos a tecnologia nos permitindo esta conexão no ponto em que nós estamos, é preciso que primeiro a nossa mente esteja em rede. É primeiro necessário que a gente pense e, sobretudo, sinta em interconexão para que a ferramenta da rede possa ser utilizada, sobretudo, porque é na fronteira criativa entre as mentes que surge a inovação e o ato criativo. Pode-se olhar que as ideias geniais de um ser humano só não é o padrão. O padrão é a criação coletiva. É preciso que se pense e é preciso que se sinta em rede antes que se utilize adequadamente esse ferramental que está aí. E isso eu pude sentir e comprovar, inclusive, nas extraordinariamente produtivas e lúcidas apresentações que eu ouvi dos desembargadores Canuto e Leonardo, quando mostravam que o usuário, e vamos tomar aqui não o cliente final, o jurisdicionado, mas vamos considerar o advogado, a dificuldade que tem de interagir com essas ferramentas. E a questão é muito simples.
Burke Prensky, que é um educador americano, ele, em 2002, já apresentava um ensaio em que ele fazia distinção entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. E, nesse particular, ele dizia que imigrantes digitais, como ele e como eu, sempre vão interagir no mundo digital com sotaque. Desde que você não nasceu no país, por maior que seja o seu conhecimento do idioma, de toda a sintaxe, de toda a semântica, você sempre terá um sotaque subjacente quando você fala aquele idioma. E é o caso de nós, imigrantes digitais. Eu tenho 72 anos. A minha interação primeira com uma rede de internet ocorreu, eu estava aí à volta dos 50 e tantos. Então, é muito diferente a forma de interagir, de pensar, e sobre isso, inclusive, é curioso, porque depois do evento da pandemia, muitas e muitas pessoas passaram a ter quase um relacionamento próximo, profissionalmente correlacionados com pessoas que nunca viram a não ser por meios virtuais. E aí eu me lembro de Luiz Fernando Veríssimo, quando dizia que ele não acredita em certas coisas. Por exemplo, ele não acreditava em Luísa Brunet, porque ele só acredita no que pode pegar, sentir, cheirar, abraçar. Estou dando um exemplo de você atualizando, deixando ele de ser datado e atualizando para o momento que nós estamos vivendo, é exatamente o que ocorre. Eu recebo a certidão, como disse o desembargador Canuto, mas aí eu preciso especificar na certidão, porque ela está em termos em formato genérico. Então, nossa cabeça... E aí, me permitam reforçar aqui uma sinalização que foi dada por Marco Bruno. É preciso que eu agora falo como cidadão. Me sinto muito feliz, muito honrado com a justiça do meu país, como ela age com o Supremo Tribunal, com os tribunais superiores e com o que eu conheci de perto na Justiça Federal, na seccional do Rio Grande do Norte. Então, nessa condição que eu falo, é necessário que comuniquemos mais. Eu não diria melhor, mas é preciso que se encontrem meios, porque a realidade vai emergir da linguagem. É a linguagem que vai fazer a realidade existir. A contribuição, a inovação em rede, ela pressupõe, antes de qualquer coisa, a linguagem própria para esse tipo de ambiente. E agora, eu sou obrigado a chegar num ponto que é extremamente importante que a gente tenha em conta nesse momento. Essa policrise envolve também a constatação de que nós estamos com questionamentos muito sérios sobre alguns pressupostos que são presentes na sociedade que vivemos. E nós estamos vendo uma cultura, uma mudança cultural. É mais do que um tempo de mudança, é uma mudança de tempo. E isso é curioso, porque provoca nas pessoas, quando estão vendo que a incerteza está tomando conta e nós temos cada vez mais fracas as luzes que iluminam o futuro, nós temos um presente instável e um futuro incerto. E a tendência do ser humano, e isto é estudado, conhecido, a tendência do ser humano nessas horas é fazer uma fuga para o passado conhecido. Quando a incerteza se apresenta à frente, a tendência é fugir para o passado conhecido. E, lamentavelmente, esse passado conhecido é o passado do controle, do comando, do autoritarismo, da redução cada vez mais desse valor fundamental, inalienável, irrenunciável e inestimável que é a liberdade.
E os senhores, as senhoras e os senhores não apenas magistrados, mas servidores, e as senhoras e os senhores advogados, militantes, são, na verdade, garantidores de que nós possamos ter uma inovação em rede no mundo de hoje e evitando que esse medo da insegurança nos leve ao perigoso, a transpor o perigoso patamar, ou umbral, digo melhor, que nos levaria a esse passado. Mas eu me lembro de Rodolph Barrow, que é um alemão, a coragem pessoal e a independência de ideias levou a uma curiosa condição. Ele foi preso e foi processado tanto na Alemanha Oriental como depois na Alemanha Ocidental. Rudolf Barrow é o nome dele. E ele disse uma coisa extremamente importante de ser conhecida nesse momento que nós estamos vivendo. Quando as formas de uma velha cultura estão morrendo, algumas poucas pessoas que não têm medo da insegurança é que criarão os valores da nova cultura. Senhoras e senhores, as organizações não foram concebidas para serem inovadoras. Eu digo isso depois de mais de 40 anos trabalhando com organizações em todo o mundo. Elas não foram concebidas para serem inovadoras. Elas foram concebidas para serem conservadoras por definição. Porque a inovação é, antes de qualquer coisa, ela altera as relações de poder. A inovação, ela inerente a ela a alteração das relações de poder. E a resistência que se tem à inovação decorre exatamente dos detentores de determinados nichos de poder. Não é nem nesse caso que me refiro agora, não é nem a concepção mais ampla da sociedade com relação ao poder, mas dentro das organizações dos detentores de determinados nichos de poder. Então, não sendo as organizações concebidas, que não foram concebidas para serem inovadoras, nós temos o dever de ser. E um dever perante a história, e um dever perante o fato de que a sociedade ela é um contrato entre os que já foram, os que estão e os que virão. Porque, a rigor, e disso nós sabemos, o futuro é o passado em preparação. Nós estamos vivendo hoje o que no passado foi preparado para vivermos. E precisamos, se queremos mudar essa destinação, de um futuro que não nos agrade, que não seja digno da nossa responsabilidade diante da história, é preciso que se construa esse futuro agora. Afinal, planejamento, Peter Drucker dizia isso com toda clareza, não é programar o que você vai fazer, mas o que você vai fazer hoje, tendo em vista o que você quer que no futuro aconteça. E, para isso, a inovação em rede, volto a insistir, a inovação não surge do espaço provinciano de uma mente, como disse Dorothy Leonard, que foi uma das cabeças mais brilhantes. Eu fico muito feliz da quantidade de mulheres que eu estou citando nessa minha intervenção. Dorothy Leonard foi reitora de Harvard e professora de administração e de inovação em Harvard durante muito tempo. E ela disse exatamente isso. O ato criativo não surge do espaço provinciano, foi a palavra que ela usou, de uma mente, mas da fronteira onde várias pessoas estejam contribuindo com suas histórias, com sua vida. Afinal de contas, os senhores conhecem perfeitamente a aplicação que foi feita do conceito de autopoiesis para as ciências sociais e sabem perfeitamente que nós somos hoje o que fomos até hoje. O que nós percebemos da realidade é o que nós fomos até hoje. E nós, diante dessa constatação, nós só temos certeza do que dizemos
Não sabemos o que é ouvido. E este é um grande desafio. E esse é um grande desafio. E isso pede que as organizações tendam a ser, devam ser, procurem ser cada vez menos estrutura e mais fluxo. É preciso aceitar que a organização não é uma estrutura, ela é um processo, ela é vida em movimento, com histórias pessoais diversas, com sonhos diferentes, com diferentes caráteres, com diferentes personalidades. E é diante de tudo isso que se tem que encontrar o significado para cada uma daquelas pessoas, agir, contribuir, interagir, contribuir na rede, influenciar e aceitar ser influenciado. E é dessa forma que poderá aparecer, surgir aquilo que vai empolgar, que é a motivação levada ao seu máximo, que é exatamente o entusiasmo. Então, esse entusiasmo será resultado do encontro de um significado bem mais humano, bem menos estrutura e mais fluxo, menos burocracia e mais processo. E nas organizações, e nós estamos falando aqui de organizações privadas e públicas, menos mais-valia e mais significado humano. Então, caminhando aqui para a conclusão, nós, diante de tudo isso, temos que aprender cada vez mais, e eu percebo que muitos já exercitam, mas precisamos aprender a viver com ambiguidade. A nitidez entre o certo e o errado cada vez mais fica esmaecida em razão de um mundo em que predomina a complexidade. A complexidade no seu conceito mais inaugural, primário, que é aquilo que é tecido junto. Vivemos hoje emaranhado de problemas, emaranhados de desafios, emaranhados de vontades e de sonhos. É deste emaranhado, é com ele que temos que interagir. Cada uma das senhoras, dos senhores magistrados, servidores e advogados precisam, na sua vida, me permitam usar o verbo dessa forma, devem, digo melhor, na sua vida de relação, ter em conta que o ser humano é cada um deles, esse universo de complexidade, a interagir em rede com todas as outras possibilidades e antagonismos, e diversidade de pensamento, de percepção, de valores. Então, diante disso, há uma falência generalizada no comando e no controle. Porque o comando e o controle, ele não permite ambiguidade. Ele não permite essa sensação de que nós vivemos num permanente, no surgimento de permanentes paradoxos. Aquilo que a gente vê, que por um lado pode ser, mas por outro, é exatamente o que estamos diante. Eu imagino cada um dos senhoras e senhores magistrados a tomarem decisões, a prolatarem sentenças diante da complexidade do mundo, a solidão que aquele momento deve trazer, provavelmente traz, porque se a norma for considerada apenas na sua rigidez e isolada do seu contexto, a gente sabe, não precisa dizer a ninguém, é tinta sobre o papel. Então, ela tem que ser permeada pelo sentimento humano. E, para ser permeada pelo sentimento humano, ela tem que trazer para ele a complexidade do mundo que a gente vive. A dificuldade de ter esse paradoxo em que eu sei que, decidindo de uma forma, eu tenho convicção de que é o certo, mas eu sei que as consequências que aquilo vai gerar, pode gerar e vai gerar do outro lado. Então, diante disso, essa incerteza que gera essa armadilha para fuga no passado, por favor, se alguma coisa tiver de ficar dessa minha intervenção, que seja isso. A incerteza cria essa armadilha de fuga para o que é conhecido. E o conhecido é o comando, é o controle, é o autoritarismo. Então, muito obrigado pela oportunidade, Marco Bruno pela lembrança,
Eu me sinto honrado, feliz, e quero dizer que a responsabilidade que tem cada um no mundo que nós estamos vivendo foi definida há uns bons 30 anos por Charles Hand. Ele disse que o nosso papel nessa vida é tornar o mundo, quando deixarmos esse mundo, deixarmos ele melhor do que encontramos. E nós vamos nos tornar eternos através das pessoas. As senhoras e os senhores que estão me ouvindo se tornam eternos pelo trabalho que fazem. E que tem hoje no país uma sociedade reconhecida. Não arrefeçam em nenhum momento em diminuir a preocupação com a comunicação. E assim eu encerro citando Paulo Mendes Campos, quando, diante de tudo isso, eu encerro dizendo: agora eu organizei meu sofrimento ao sofrimento de todos. Eu multipliquei minha dor, eu multipliquei também a minha esperança. Muito obrigado a todos. Essa, mais uma vez, uma salva de palmas efusiva, né, Piccoli, no chat. Por favor, porque a palestra de Marinho foi absolutamente fantástica. Eu acho que ele captou a essência daquilo que a gente está querendo construir na Quinta Região, você não acha? Principalmente por complementar aí as premissas. Estou bem feliz, porque hoje de manhã a gente passou a 7. Falou essa questão de atuar em rede, está lançando a rede de inovação, isso gera muito valor, gera muito resultado. Não, curto, às vezes tem pressa a inovação, né? Então a gente tem que entender que esse momento de mobilização e que o resultado vem logo à frente, mas só a liderança que está conectada no tema entende que precisa investir, que precisa se dedicar, precisa priorizar para ter resultado depois. Vou aproveitar para sortear um livro, um dos poucos exemplares que a gente ainda tem da primeira edição, do livro Judiciário Exponencial. Se a gente tivesse combinado aquele bate-papo das premissas no início, não teria dado tão certo, tão complementar à programação até agora. Então, não tenha dúvida. Quem quiser esse livro aqui, a gente vai sortear pelo chat. Então, escreve aí quem quer ganhar o livro, quero o livro. Quanto maior o tamanho do quero o livro, quanto mais letras tiver, mais chance tem de ganhar. Minha Nossa Senhora, pensa no critério, Marinho, o que é que você acha? A Marinho, muitíssimo obrigado, né? Você sempre nos surpreendendo, pelo menos a mim não cansa de surpreender, né? Suas palavras serão preciosas para essa trilha que a gente inicia hoje. Muitíssimo obrigado em nome do tribunal, né, e de cada um que faz a Quinta Região da Justiça Federal.